Vamos tentar gravar esse agora. Esse é um outro artigo, outro daqueles que eu abordei desse livrinho aqui. E esse agora é o da Iná Elias de Castro, que é denominado de O Problema da Escala, que aborda a questão da escala, como ele é um conceito cartográfico e geográfico, e muito mais coisas. Escala é um porre, eu não gostei. Me falaram que ia ser chato, mas é muito chato. Realmente achei isso bem pá, né? Aí o próximo que eu vou fazer vai ser desse aqui do Marcelo José Lopes de Souza. Ele fala sobre o território, sobre espaço, poder, autonomia e desenvolvimento. Esse vai ser o terceiro desse livrinho aqui que eu vou ter falado, que o primeiro foi da Berta K. Becker, foi a geopolítica na modernidade, na virada do milênio, logística e desenvolvimento. Aqui. Agora eu vou falar do problema da escala da Iná Elias de Castro. E o próximo vai ser esse aqui. Então vamos lá. Ela começa nesse texto falando sobre o que seria ela dá uma introduçãozinha do que seria uma escala. E ela apresenta por que seria problemático e os diferentes pontos de vista ao longo do texto. Ela começa falando: como recurso matemático fundamental da cartografia, a escala é e sempre foi uma fração que indica a relação entre as medidas do real e aquelas da sua representação gráfica. Até aí tranquilo, até aí foi de boa para mim entender. Que escala é o quê? É aquele negocinho que vem embaixo mostrando que 1 metro aqui no mapa, 1 centímetro no mapa é igual a 300, sei lá, quilômetros na vida real. Isso pra mim era escala. Só que, porra, os geógrafos arrumaram um jeito de perturbar essa porra, hein? Meu Deus do céu, concordo completamente com uma das falas aqui. Por que vocês não querem criar um conceito próprio de escala, próprio para geografia? Se bem que um deles aborda aqui que a escala seria dependente do que você iria analisar. Mas, gente, cria um negócio seu, para de roubar as coisas da cartografia. Eu sei que cartografia é uma área dentro da geografia. A gente, segura. Que porra é essa? Aí, vamos lá. Porém, a conceituação de escala como esta relação apenas é cada vez mais insatisfatória, tendo em vista as possibilidades de reflexão que o termo pode adquirir desde que liberto de uma perspectiva puramente matemática, ou seja, geógrafo sendo geógrafo e enchendo o saco dos outros. Foi isso que eu entendi a partir da leitura. O problema de escala começa a ir além de uma medida de proporção de representação geográfica do território. Ele fala dessa questão social e fala da concepção do real como um uso da escala. Esses vermelhos são questões minhas que eu coloquei para raciocinar, mas eu não vou ler para vocês, não. A escala será problematizada como uma estratégia de aproximação do real que inclui tanto a inseparabilidade. Aqui ele fala sobre a questão da escala ser dimensional e fenomenal. Dimensional, no caso, seria a questão de tamanho mesmo, de mapa, de cartográfico. E a questão fenomenal seria os fenômenos que as escalas representariam. Ou seja, a coisa mais geográfica, mais real, mais que acontece na vida real e não puramente um conceito cartográfico no mapa de espaço, nossa, daqui até aqui, não. Os fenômenos tratam essa questão real. E não se transferem leis de tamanho, escala. Há outro problema, sem isso é válido para qualquer disciplina. Ou seja, esse aqui é ele falando que na escala, você não pode simplesmente passar as coisas de um tamanho para o outro sem acontecer nenhuma mudança. Ao analisar 1 metro é muito diferente de analisar 1 quilômetro. Que nem eu transferir 1000 quilos de mil newtons seria muito diferente de eu transferir 1 bilhão de newtons. Então a questão da escala, como ela é analisada, influencia todas as ciências, não só a ciência geográfica. Esse aqui eu acho interessante. Referir-se ao local como grande escala e ao mundo como pequena escala é utilizar a fração com base descrita e analítica, quando ela é apenas um instrumental. Isso aqui eu achei interessante porque grande escala seria então algo pequeno que nós conseguimos dar uma grande análise devido a ele ser pequeno. E a pequena escala seria essa coisa, fator maior,
por exemplo, global, que nós chamamos de pequena escala porque não está muito analisado. No mapa mundi, por exemplo, você não consegue ver as cidades uma por uma. Você não consegue ler o nome de cada bairro. Enquanto numa grande escala você conseguiria, por exemplo. Eu achei isso bem interessante. Aí aqui, falando sobre a escala ainda. Trata-se de um termo polissêmico, que significa na geografia tanto a fração de divisão de uma superfície representada, como também um indicador do tamanho do espaço considerado. Neste caso, uma classificação das ordens de grandeza. Isso aqui é aquela coisa no mapa cartográfico, o que seria uma escala cartográfica. Em algumas disciplinas específicas, muitas outras significações remetem ao sentido de medida do fenômeno, ou seja, não necessariamente a escala tem que ficar só restrita à cartográfica, como ela também pode abordar, não seja dimensional, como ela também pode abordar a medida do fenômeno, que é quando as coisas começam a se complicar, pelo meu entender desta leitura. A complexidade do espaço geográfico e as diferentes dimensões e medidas dos fenômenos socioespaciais, eu acho a parte mais importante, exigem maior nível de abstração, ou seja, o pessoal da geografia vai muito além e fica reclamando depois que a escala não. Ai, mas a escala não aborda de um específico, não se encaixa. O pessoal da geografia caga muita regra. Minha leitura foi essa. Porra, o pessoal fica cagando muita regra. Eu vou falar mais dos autores no final, mas nossa, eles inventam tanta coisa. Aí, vamos lá. O problema de escala na geografia. A análise geográfica dos fenômenos requer objetivar os espaços na escala que eles são percebidos. O fenômeno observado, articulado a uma determinada escala, ganha um sentido peculiar. Ou seja, eu posso estudar, sei lá, economia. Eu estudo economia. Estudar economia é muito diferente de estudar economia no Brasil, economia brasileira. Estudar economia brasileira é muito diferente de estudar economia na cidade de São Gonçalo. O estudo da economia do São Gonçalo é muito diferente do estudo da economia do bairro de Neves, por exemplo, no bairro Vermelho, no bairro da... Vocês entenderam? Basicamente é esse o argumento que eu quero fazer. O nível que você estuda certos fenômenos muda não o conteúdo, mas o jeito que você olha e recebe daquele problema. E isso é afetado pela escala. Em relação às diversas... Essa aqui é minha escrita e depois vem o que do livro. Em relação às diversas formas que as escalas são utilizadas, tão importantes como saber que as coisas mudam com o tamanho é saber exatamente o que muda e como. A mudança de escala corresponde a uma mudança do nível de análise e deveria corresponder a uma mudança no nível de concepção. Ou seja, eu estudar... de novo, estou usando economia porque é um exemplo fácil de vocês pensarem. Não é puramente geográfico, mas vocês conseguem associar. Estudar economia mundial é muito diferente de estudar a economia de um país específico. Estudar como as relações sociais se dão, sei lá, entre homens e mulheres é muito diferente de estudar como as relações sociais se dão entre as freiras e os padres nos conventos, sei lá, num convento específico de uma cidade do sul. É diferente, muda o jeito que você vai abordar isso, muda o jeito que você vai analisar essa questão, o seu olhar sobre essa questão. Então, a escala do que você está sendo analisado muda o nível de análise e deveria corresponder a uma mudança no nível de concepção. Aí essa é uma ideia... Lacoste faz essa porra toda também, né? Lacoste tem todo livro. Todo mundo, alguém cita Lacoste. A ideia de nível... Isso aqui é uma frase justamente do Lacoste. A ideia que é aberta não, que é pelo meu entender, discordo um pouco dessa ideia do Lacoste. A ideia de nível de análise como definidora da escala nos parece ser aqui problemática. O termo nível possui um outro complicador. Um caso proposta pelo Lacoste foi justamente essa questão do nível de análise. Possui um outro complicador particular, porque ele subsume um sentido de hierarquia
que, como veremos mais adiante, foi profundamente danoso para as diversas abordagens do espaço geográfico. A escala é, na realidade, a medida que confere visibilidade ao fenômeno. Ela não define, portanto, o nível de análise, nem pode ser confundida com ele. Estas são noções independentes conceitual e empiricamente. Ou seja, a escala é somente uma ferramenta e ela deve ser usada como ferramenta e não decidir um nível hierárquico daquilo dentro da coisa analisada. Isso ficou um pouco perdido para mim na cabeça também, mas tem esse exemplo que eu coloquei que eu achei que ajudou, mas não consigo explicar muito bem também. Para ela, Lacoste limitou o conceito da escala. Essa aqui é uma frase do Lacoste. O tamanho na relação, o que seria escala no caso? O tamanho na relação entre o território e sua representação cartográfica. Essa limitação no conceito de escala não é legal para ela. E o Gratalup, outro pesquisador, define então dois tipos de escala, em vez de uma se separaria em duas. Seria escala geográfica tradicional, que seria essa do mapa, e seria a escala conceitual, que seria a lógica dos fenômenos estudados, que seria, no caso, essa mais geográfica, não empiricamente, mas essa mais social, mais mais ampla, essa escala conceitual. Aqui temos um problema: a acepção do nível como estrutura e sua afirmação de que nem toda área é uma estrutura permitiriam-lhe afirmar que áreas homogêneas não constituem um nível de análise, ou seja, nada se explica à escala homogênea, por exemplo, à escala regional, como indica desde o início uma hierarquia de níveis. O próprio Estado Nacional pode ser percebido como um nível homogêneo numa perspectiva planetária, ou seja, nesta escala, este seria o regional. Ele apontou a contradição, ele, no caso, Gratalup, mas não a solucionou. Sua prisão original do paradigma totalizando do materialismo histórico foi mais forte. Nesse caso, ele está falando dessa concepção do Gratalup, está falando que o problema é que a escala, o nível de análise, por exemplo, se eu analisar uma questão, sei lá, municipal, tem níveis superiores ou inferiores. Só que se eu for fazer essa comparação, sempre vai haver um nível superior e inferior. E se eu for olhar uma coisa de cima, por exemplo, se eu for olhar a escala nacional, vai ter sempre uma coisa superior àquilo, que eu posso estudar a coisa superior àquilo, então dar uma ignorada na coisa inferior. E isso seria um problema. Eu não estou explicando muito bem isso aqui, mas eu não entendi tão bem também, mas foi isso que eu compreendi e isso tentando passar. Para eles, no caso, esses autores aqui, o Racine, o Raffstein e o Huffey, que eu copiei só depois, vem aqui primeiro, mas eu coloquei depois. Para eles, esse problema existe porque a geografia não dispõe de um conceito próprio de escala, o que eu falei antes, e adotou o conceito cartográfico. Embora não seja evidente que este seja apropriado, pois a escala cartográfica exprime a representação do espaço como forma de geométrica, ou seja, não leva aqueles vários outros fatores de fenômenos que eu tinha falado para vocês. Enquanto a escala geográfica exprime as representações das relações que as sociedades mantêm com esta forma geográfica, ou seja, a questão da sociedade fazer coisas dentro do território representado no mapa. Um mapa não é só metro, um mapa é relações sociais, um mapa é disputa capitalista, um mapa é diversas coisas que não são representadas numa escala puramente cartográfica. Os autores, que eu já falei, apontam algumas fontes de ambiguidade importantes à confusão entre escala geográfica e escala cartográfica, e a falta de um conceito próprio de escala na geografia e como isso é problemático. Outra reflexão dos autores refere-se ao papel da escala como mediadora da pertinência de ligação entre a unidade de observação e o atributo a ela associado, muitas vezes ignorada pelos próprios geógrafos. Estes adquiriram o hábito de postular que todos os comportamentos que eles estudam, todas as ocorrências que observam, medem e
correlacionam se manifestam praticamente numa só escala. Ou seja, as coisas acontecem em escalas diferentes. Não é porque eu analisei, sei lá, a pesquisa que eu realizei é sobre os comportamentos exercidos pelas mulheres na cidade de São Gonçalo. Esses comportamentos não existem sozinhos, isolados de outras coisas. Esses comportamentos das mulheres são afetados pelo comportamento dos homens, são afetados pelo comportamento dos idosos, das crianças, etc. Então, pelo que entendi, essa fala foi justamente para fazer uma, não crítica, mas esse detalhe que as coisas não estão isoladas, está tudo ligado. Que é muitas coisas que eu tenho para falar sobre isso na porra da geografia. E eu achei isso um porre. Eu achei esse texto interessante, mas um porre. Homogeneidade e heterogeneidade resultam de perspectiva de observação, fruto de uma escala que deve ser consciente e explicitada. O Bouldan, que é outro autor, afirma que a escala é uma estratégia de apreensão da realidade. Isso aí não tem muito o que falar não, só estava escrito, eu copiei. Todo fenômeno tem uma dimensão de ocorrência, de observação e de análise mais apropriada, ou seja, basicamente não tem muito o que fazer comentário sobre isso. A escala também é uma medida, mas não necessariamente do fenômeno, mas aquela escolhida para melhor observá-lo, dimensioná-lo e mensurá-lo. Não é possível, portanto, confundir a escala, medida arbitrária, com a dimensão que é observada. Justamente essa diferença, de novo, do fenômeno e da dimensão. Não é exatamente a mesma coisa, mas está interligado. Um não é o outro e o outro não é um. Mas tem que tomar cuidado e tem que destacar que um está ligado ao outro, mas não que eles são os mesmos. Isso aqui em vermelho é justamente porque que não criar uma porra de um conceito de escalar e de escala para a geografia em si, para a geografia sozinha. A palavra escala é... A prática de selecionar partes do real é tão banalizada que oculta a complexidade conceitual que esta mesma prática apresenta. No caso, está falando da problemática da escala, separar uma escala e a gente só analisar essa parte. Tem mais coisas além dessa parte sendo analisada. Junto com aquela que eu disse anterior. Como preposições iniciais, então é preciso primeiro ultrapassar a ideia que a escala se esgota com projeção gráfica. Segundo, pensar a escala como aproximação do real, com todas as dificuldades que esta proposição contém. Com essa aproximação do real, é levar em conta esses diversos fatores que componheriam a coisa real, tanto fenomenológico como dimensional, e que não tem como analisar, mesmo analisando uma coisa só fenomenológica, tem que lembrar que tem outras coisas que a influenciam. Aí aqui falando sobre coisas... São exemplos, tipo... nossa, Newton descobriu alguma coisa. Mas a hora de a gente analisar a questão das subpartículas atômicas e as questões da velocidade da luz, são coisas de escalas diferentes, de tamanhos diferentes, e que, por exemplo, a teoria da gravidade do Newton não pode ser usada com, por exemplo, o objeto da velocidade da luz e buracos negros, se não me engano. Porque eles estão em escalas tão diferentes, esses fenômenos, por exemplo, partículas e buracos negros e velocidade desses astros, que não tem como usar a mesma escala. Você tem que usar fórmulas diferentes para medir. Não é para medir não, mas para fazer os cálculos, vocês usam fórmulas diferentes, porque estão em escalas muito diferentes. É isso que ele está falando aqui, basicamente. O mesmo fenômeno, observado por instrumentos e escalas diferentes, mostrará aspectos diferenciados em cada um, ou seja, tem uma escala adequada. Colocar-se numa determinada escala é renunciar e perceber tudo que se passa na escala inferior. Ou seja, tem uma adequada para analisar aquele fenômeno específico, mas ao fazer isso você está descartando tudo aquilo que está abaixo e acima dessa escala. Tudo bem, você pode estudar muito bem aquilo, mas como eu já disse antes, se você estudar a questão da mulher, você vai ignorar a questão do homem. Se você estudar a questão dos adultos, você vai ignorar a questão das crianças, etc, etc. Aí Merleau-Ponty, meu Deus do céu, um porre.
Ele dá uma definição de uma definição com alguns fatores de escala. Para o filósofo, a escala é uma noção que se supõe a projetividade, ou seja, conjunto de configurações, um sendo projeção e outro da outra, mas conservam suas relações harmônicas. Ele dá uma série de pontos que a escala deve seguir. Não a escala mais ou menos válida. Isso aqui começou a maconha também. Não a escala mais ou menos válida. A realidade está contida em todas elas. Então, para que a gente está usando ela, porra? Se não tem uma coisa mais válida que a outra para utilizar, por que eu estou usando essa merda? Porque eu só não desenho com giz de cor, abracadabra e tudo. Eu achei isso um porre. Isso aqui, eu fui lendo tudo aí, chegando nessa parte eu bruxei. 2. A escala da percepção é sempre ao nível do fenômeno percebido e concebido. Para a filosofia, este seria um macrofenômeno, aquele que dispensa instrumentos, no caso, instrumentos de análise. Então você não precisa fazer uma escala para isso, porque ele por si só se explicaria. Foi isso que eu entendi. A escala não fragmenta o real, apenas permite a sua apreensão. Ou seja, fazer uma escala não vai dividir isso aqui acontece ali, isso aqui acontece em acolá. Não, ela só vai facilitar seu entendimento. Tudo acontece no mesmo tempo, no mesmo lugar. A gente só usa a escala para facilitar a compreensão. Eu já repeti isso tantas vezes. Nesse sentido, o que importa é a percepção resultante na qual o real é presente. A escala é, portanto, o artifício analítico que dá visibilidade ao real. De novo, muita maconha, mas é basicamente... A escala serve para te ajudar a entender o que está acontecendo. É basicamente isso. Para Bundon, ou sei lá, a escala em si não existe. E é por isso que ela constitui um problema. De novo, maconha. Como real só pode ser apreendido por representação e por fragmentação, a escala constitui uma prática, embora intuitiva e não refletida, da observação e elaboração do mundo, mas maconha. Aqui. Agora, eu adorei isso aqui. Achei esse aqui bem simples, bem rápido, bem incisivo. O significado mais usual e mais simples de escala é o de medida de representação gráfica, básico, com redução ou ampliação, básico, de área. Esta simplicidade matemática esconde a enorme complexidade do termo quando ele se trata de recortar a realidade espacial. Porque ao se recortar a realidade espacial, você não está levando em conta a realidade fenomenológica, só dimensional e blá blá blá, tudo que eu já falei antes. As diversas... A caneta mudou porque eu mudei de caneta. Eu terminei essa leitura na faculdade. As diversas escalas supõem, portanto, campos de representação a partir da quais é estabelecida a pertinência do objeto, ou seja, definir o que está sendo analisado. Mas cada escala apenas indica o espaço de referência no qual se pensa a pertinência, mas geralmente a pertinência é atribuída ao objeto definido pelo campo de representação. No caso, justamente essa coisa que eu já repeti várias vezes, específica. Você analisa uma coisa específica, mesmo que essa coisa possa ser ampla, e isso limita o entendimento. Em todos os casos, o resultado é aquele de um recorte da realidade percebida, concebida de acordo com o ponto de vista, com a escolha do nível de concepção. Então, o pesquisador o pesquisador delinea a escala delinea o objeto que vai ser analisado, e isso limita seu entendimento. Buscando uma acepção do termo escala em sentido que esta noção tem de mais importante, o Bundon, que são memória é o que eu mais concordo, é essa análise do Bundon da escala, propõe considerar a escala como pertinência de medida, ou seja, vou terminar, na relação a algum espaço de referência. Para ele, como em geral os elefantes são representados menores que a realidade e as pulgas maiores, não é pertinente aumentar os elefantes, eu achei isso para pensar foi uma merda, mas faz sentido, mais ou menos, nem diminuir as pulgas, ou seja, como primeira lição de uma reflexão sobre a escala, impõe-se a ideia fundamental que a medida não é objetiva. Ou seja, isso é basicamente ele defendendo que o geógrafo pode maconhar quanto quiser, que as porras... isso aqui não tem... Você está fazendo uma escala. Isso aqui não tem que ser objetivo. Isso aqui pode ter quanta maconha você quiser. A escala é você que decide o que a escala significa. E eu achei isso muito foda, mas eu achei muito maconheiro também.
Nada contra quem usa maconha, tá? Só deixando bem claro, é só uma expressão. Aqui ele fala que a escala possui 4 campos fundadores: o referente, a percepção, a concepção e a representação. Ele não aborda isso aqui, ela não aborda isso aqui de forma mais ampla, e eu não fui pesquisar mais ou menos o que seria. Você consegue ter mais ou menos a ideia do que seria o referente em questão na escala, a percepção que o pesquisador realiza, a concepção do conceito analisado e a representação que é feita no mapa. Eu acho que é isso, e se não for também, talvez eu pesquise, talvez não sei. Mas eu imagino que seja muito. Eu não lembro qual parte importante dessa porra toda que eu escrevi, então vou ter que ler tudo, que legal. A importância operatória da noção por eles, no caso, seria o Proudhon. A importância operatória da noção por ele utilizada está em observar a urbanização. Ah, não, é outro pesquisador, é o francês, né? Eu escrevi o nome do francês. Ah, isso aqui é... Eu escrevi o nome do francês? Não. A contribuição dos autores acima para a problemática operacional da escala na geografia está na sua libertação de um ponto de vista fortemente cartográfico, ou seja, você pode maconhar agora, e na observação da urbanização, porque se não for memória, esse autor analisava os subúrbios franceses, e como a escala que ele usou foi se adequando para essa análise. Eu acho que era isso, agora eu estou confuso. Na observação da urbanização, não apenas como organização do espaço, mas também como forma de organização do espaço. Mas também, eu falei 2 vezes, desculpa. Mas também como um fenômeno social complexo, cujas escalas de observação/concepção apontam para mudanças de conteúdo e de sentido próprio do fenômeno, ou seja, sai da questão dimensional e vai para o sentido fenomenológico, ou seja, coisas reais, interações entre pessoas, interações em sociedade, entre humanos, interações. Ou seja, como já foi indicado no início, quando o tamanho muda, as coisas mudam. Na escala é tudo assim. O que não é pouco. Pois tão importante quanto... Isso aqui eu achei a parte mais importante, eu até deixei... Tem duas bolinhas vermelhas. Pois tão importante quanto saber que as coisas mudam com o tamanho é saber como elas mudam, quais os novos conteúdos nas novas dimensões. Esta é, afinal, uma problemática geográfica essencial, que é justamente essa, para mim, a importância da escala. Analisar a mudança que é representada pela mudança, pela questão analisada. O tamanho, a escala serve justamente para ajudar a auxiliar a entender a mudança que o tamanho, o tamanho não somente só físico, mas o tamanho do fenômeno analisado e da dimensão analisada influenciam na própria análise do objeto. Ficou muito confuso isso que eu falei, né? Desculpa. O autor aponta a contradição entre um modo de universalista e generalizador e um conjunto de interesses particulares, ambos representando 2 escalas espaciais diferentes, aquela da visibilidade nacional e da província. É justamente isso que eu tinha falado antes, dos níveis de escala e como aquela contradição que eu falei há um tempinho atrás, qual é o nome dele? Eu não vou achar agora procurando. É justamente essa contradição que uma escala não serviria como escala, porque não ajudaria a separar nada, porque tudo abaixo dela estaria no mesmo nível, então isso não serviria para analisar porra nenhuma, porque, nossa, é um planeta. Por exemplo, a escala é o sistema solar. Aí eu perguntar o que é a Terra. A Terra é um planeta. Ok, é um planeta, mas tem 190 e poucas nações, tem pessoas, tem animais, você não especifica. E para mim é essa falta de especificação que é a questão, pelo que eu entendi, pelo menos. E ele fala de geografia humana, é um conceito para pesquisar, não pesquisei, e vai ficar por aqui. Eu achei um porre. Eu acho que eu entendi um pouco, ainda não entendi muito, confuso demais. Muito confuso. Não tanto, mas confuso. Eu acho que eu consegui internalizar um pouco o que seria essa questão
Não essa questão própria em si. Tem muito pouco pesquisador que estuda essa questão da escala. Eu não tive isso aqui, mas tá no livro, ela fala um pouquinho. Tem muita poucas pessoas que abordam essa questão, e é justamente por isso que é um problema tão grande. Mas deu para internalizar um pouco do qual é, não do o que seria a solução, mas de qual é a problemática que justamente o título, o problema da escala, qual a problemática que o conceito da escala traz para os geógrafos e para os cartógrafos e as diversas áreas que utilizam-se de escalas. E eu acho que é isso que é o importante. Eu, mesmo não entendendo tudo, entendendo mesmo que só uma parte é o jeito de se fazer. Aí, é isso. Eu li o livro. Eu vou ler o livro da. Iná, desculpa. Iná Ilha de Castro. Eu vou ler agora a terceira parte aqui. Que a terceira, no caso, pesquisa, que é o território sobre o espaço e poder, autonomia e desenvolvimento, do Marcelo José Lopes de Souza. E eu quero começar a ler também aquele outro livro dela, que é Geografia e Política, se não falha a memória, um livro da Iná. Eu vou tentar ver se eu consigo ler logo para fazer o mais rápido possível um videozinho desses. E é isso. Obrigado, Felipe, e a todos que possam estar assistindo. Espero que isso aqui ajude os estudos. Pelo menos eu me automonitorar, né? E isso, quando uma coisa acontecer, eu ter acesso a essas escritas, vídeos e falas. Tchau!